Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Hoje, no nosso Agente, a gente vai conversar sobre amizades. Amizade é um relacionamento vital para o ser humano. Estar perto de pessoas que nos fazem bem, aconselham e são capazes de confortar nos momentos difíceis é maravilhoso. Mas encontrar amigos de verdade não é nada fácil. E conquistar a confiança de alguém também é bastante complicado. E qual é o melhor lugar para fazer amigos? Quais as características de uma amizade verdadeira? Porque a palavra de Deus fala sobre amizade. Um amigo pode influenciar de forma negativa também a vida de alguém? Para tratar desses assuntos, eu recebo o pastor da Igreja Quadrangular e professor universitário Samuel Araújo, meu amigo, e o psicanalista e pastor da Igreja Fonte da Vida, Antônio Ribeiro. São os meus convidados e em um minuto eu já volto com eles aqui na Fonte TV. Olha, o ser humano tem necessidade de se relacionar e as amizades são muito positivas em relação a isso. Mas é preciso cuidado para que a aproximação de certas pessoas não nos causem mal. Veja na tela. Quando o assunto é as amizades dos filhos adolescentes, Lígia Cipriano não foge da conversa. Apesar do dia cheio, o auxiliar administrativo sempre está pronta para dialogar e orientar os jovens da melhor maneira possível, explicando os riscos de andar em má companhia. Graças a Deus, Deus tem me dado essa sabedoria para fazer com que eles confiem em mim e obedeçam. E graças a Deus eu nunca tive problemas em relação a isso. Diante dos perigos, a mãe conta que, em algumas ocasiões, se sentiu no dever de vetar algumas amizades. Chegou, olha, afasta, não é uma boa influência para você. Ah, mas a conduta não é tanto assim, mas afasta. A filha de Lígia, Débora Lia Cipriano, tem 16 anos e muitos amigos na igreja e na escola. Ela explica o que entende por amizade. É você se preocupar com o outro, é você falar aquilo que precisa ser dito, mesmo não importando o que o outro vai achar, porque você quer o bem. Amizade é aquela que está do seu lado quando você precisa. Mas em uma amizade nem tudo são flores. E esta universitária conta que, ao aproximar-se da igreja, percebeu a necessidade de afastar-se de algumas companhias que não contribuíam com seu projeto de vida, embora não fossem pessoas ruins. Quando eu me decepcionei com algumas pessoas, que foi quando eu me afastei delas, Deus encaminhou de colocar outras pessoas no meu caminho e hoje, graças a Deus, eu não tenho problema. Posso dizer que hoje eu me dou bem 100% com as pessoas, que eu não tenho problema com amizade, não. Bispo Sidney Berto explica que ter amizades é necessário ao ser humano, porém adverte que os excessos podem acabar ferindo o sentimento do outro. Você vai dando opiniões ou vai trabalhando com coisas que você não tem o direito de entrar até onde essa pessoa não permitiu. Mas como você acha que é muito íntimo, você acha que tem o direito de participar, de entrar onde você não cabe. E é onde fere relacionamento e vai quebrando um vínculo de longa data. Assim como na Bíblia, na ciência também há a comprovação de que ter amigos faz bem. Para se ter uma noção exata da importância de se cultivar amizades, a Universidade de Harvard desenvolve uma pesquisa desde 1937, que até agora tem trazido a seguinte resposta no que se refere aos indicadores de saúde da população: ter amigos é mais importante que ter dinheiro. Todo o desenvolvimento do indivíduo, do ser humano, parte do outro. E a amizade é uma das principais fontes dessa possibilidade, porque traz uma dimensão principalmente afetiva na relação, na troca, na confiança, na lealdade, em eu me preocupar com o outro e o outro se preocupar comigo. Mas qual o real significado de uma amizade? E como fazer para conquistar os amigos certos? Uma boa amizade, é onde existe a essência da amizade, que está muito relacionado também à questão do amor mesmo, que é você se preocupar com o outro. Quando você percebe que o seu amigo muitas vezes abre mão de coisas dele em favor de você. E quando você se percebe abrindo mão de interesses próprios em favor de outra pessoa. Eu posso dizer com toda sinceridade, hoje, se você quer amizade sincera, busque pessoas cristãs que sirvam a Deus e que tenham compromisso com o Senhor. Bom, para tratar desse assunto tão importante e tão vital para a gente, eu estou recebendo aqui o pastor pastor Samuel Araújo, começar de cá, que é pastor da Igreja Quadrangular de Goiânia e professor universitário, meu amigo pessoal, e o pastor Antônio Ribeiro, mais conhecido pela gente lá da Fonte da Vida como pastor Toninho, que além de pastor é psicanalista. E eu vou começar com o pastor Toninho, para ele fazer uma definição para a gente do que significa ser amigo. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, deputado. Boa noite, ouvintes. Ser amigo é uma pessoa que sabe se colocar no lugar do outro, entende completamente o problema do outro, porque tem as mesmas afinidades, tem os mesmos ideais, tem os mesmos objetivos. Então, essa pessoa, ela é amiga porque ela sabe se colocar no lugar do outro. E é importante o ser humano ter amigo. A gente sabe que o ser humano é um animal, por definição biológica até, ele é um animal que anda em manada, né? Ele não é um animal que é isolado, ele vive em manada, tanto é que a gente vive em cidade, a gente vive e por aí vai. E dentro desse contexto, fazer amigos é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento humano? É essencial. A pessoa não consegue viver sozinha. Primeiro, ela tem amizade com a mãe, o neném tem um relacionamento muito bom com a mãe, tudo que ele precisa, ele clama e a mãe atende, então ele aprende começa a relacionar com o outro desde a infância, né? Isso é uma necessidade primordial. E mais do que isso, quando a pessoa tem um amigo, vários amigos, ela potencializa suas virtudes ou também os seus defeitos, né? Então, é muito importante, sim, mas é muito importante também ser seletivo quanto a amigos, porque a amizade, ela salienta o lado bom como salienta o lado mal. Ela pode puxar tanto para um lado quanto para o outro, né? Okay. Pastor Samuel, tem um ditado popular, que nem um ditado, é uma frase famosa de William Shakespeare, mas aí acabou se popularizando, que é: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Né? William Shakespeare falava isso e chega até hoje nos nossos ouvidos. Tem muito a ver isso também? A gente é definido por quem a gente anda? Boa noite a todos. Prazer poder estar com o senhor novamente aqui. E é verdade, a própria Bíblia fala, né? Quem anda com sábio é tido como sábio, quem anda com tolo é tido como tolo. E acaba que é isso mesmo, nós somos seres que somos caracterizados por aquele grupo que a gente anda. Querendo ou não, a sociedade hoje vê pela aparência, vê por onde você está. E acaba que o ditado é real. Conta com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Então, se você anda com gente boa, vão dizer que você é gente boa. Mas se você anda com gente ruim, eles vão dizer que você é gente ruim. E tem como você ser gente boa andando com gente ruim? Não tem jeito. Pra mim, não. Acaba que você vai ser influenciado. É como o pastor Toninho disse. Na hora da amizade, vai ser potencializado aquele lado. Se é do lado ruim, vão potencializar o seu lado ruim. Se for do lado bom, vai potencializar o seu lado bom. Se você pode ver isso pela Bíblia. No caso de Aminon e Jonadab. Aminon era um cara bom, mas Jonadab era um amigo que não era muito bom. E na hora de pedir um conselho, Jonadab acabou fazendo Aminon fazer a potencialização do que era ruim e acabou fazendo um ato ilícito até com a própria irmã, porque o próprio amigo falou: não, vai lá. Então acaba que essa influência acontece. Ele não era só amigo, não era primo não era também, amigo, né? Era primo. Tem isso também. Bom, eu vou fazer uma pergunta mais ou menos igual ao pastor Toninho. Tem uma definição psicológica que nós somos frutos do nosso meio. Tem muito a ver isso também? A lei da afinidade, né? A lei da atração por afinidade. Então, nós admiramos. A maior necessidade do homem é ser admirado, claro. Então, eu tenho necessidade de ser aceito, de ser admirado. E o meu amigo, ele me aceita. E ele tem algumas qualidades que eu começo a admirar. Então, eu começo a ficar parecido com ele. Isso também é bíblico. Moisés subiu o monte e começou a olhar para Deus. 40 dias depois, quando Moisés desce do monte, ele estava com o rosto brilhando. Porque ele estava olhando para a glória de Deus, começou a brilhar. Então, isso é uma verdade, é uma lei. A lei da atração por semelhança. E Moisés foi conhecido como amigo de Deus, né? Para você ver o nível de intimidade que eles tinham, parecia mesmo. Mas essa influência toda que uma pessoa pode ter por outra, a gente precisa identificar quando é positivo e quando é negativo também, né? Porque tem gente que talvez tenha dificuldade de identificar, né? Querendo ou não, nós somos influenciáveis. Quando é que eu identifico que uma amizade, pastor Toninho, é prejudicial? A origem... porque amigos a gente escolhe, né? Ok, tá. Nós estamos na escola, os coleguinhas da escola. Aí, de repente, o menino gosta de música clássica. E ele descobre um outro que gosta de música clássica. A outra também gosta, então eles começam a desenvolver um relacionamento. Aí visitam uma casa do outro.
A antena são os pais, né? O pai vê, a mãe vê a qualidade, verifica como é que é aquela família e começa a direcionar o filho, a mostrar para o filho, inibir, dificultar um pouco aquela amizade, caso ela seja negativa. Mas o pai, a mãe é o filtro. A família acaba sendo o filtro. E, pastor Samuel, a gente pode identificar também quando a gente percebe que uma pessoa suga a outra, né? Verdade. Porque tem amigos que sugam, né? Parece até que tira toda a força, tira toda o vigor. É uma amizade assim que você só tem para oferecer, para dar e nunca recebe. Verdade. Isso é prejudicial. É prejudicial. A pessoa só quer receber, na verdade, né? Ela não quer se doar, porque a amizade é se doar para o outro. É você entender o outro do jeito que ele é. Seguir, tá adaptando, aguentando, né? Muitas vezes renunciando a algumas coisas, mas tem vezes que a renúncia é muito maior do que a recepção de que venha da outra parte. Isso aí acaba sendo prejudicial. A pessoa deixa de viver para viver pela vida do outro. E aí a pessoa começa a se perder na vida mesmo. Ela começa a deixar a sua identidade própria e começa a viver mais a identidade do outro. A gente vê muito isso no meio da juventude hoje nas universidades. Os chamados melhores amigos. Tem gente que tem os melhores amigos, daria a vida pelo melhor amigo, mas não vive bem. Mas se o melhor amigo sofrer qualquer coisa, eles estão prontos para a guerra. Então acaba que prejudica o ser. Tem uma expressão bíblica que Salomão usa que a sanguessuga tem duas filhas, né? Adá e Adá, né? Ou seja, aquela que fica toda hora, dá isso, dá aquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, me dá. E por aí vai e nunca tem algo a oferecer. Quando isso acontece, não está na hora da pessoa saber cortar a amizade, porque a amizade, como eu disse, é escolha. Não está na hora de cortar essa amizade, não? O que eu entendo assim é que depois que se envolve é meio difícil se não houver um filtro. Igual o pastor Toninho falou. Se não houver uma interferência de alguém, a pessoa, por motivo da amizade, ela se vê cega, muitas vezes, a ponto de dar tudo para aquela pessoa. Então tem que ter alguém que tem um termômetro, falar, olha, está muito isso aí, está muito passando da conta, para poder puxar para trás. Porque o que você mais vê é a pessoa ir a pontos extremos por causa de amizade. Telejornais hoje está cheio de notícias de gente que matou porque era amigo. Então a gente tem que ter um termômetro. E muitas vezes quem está dentro, para sair sozinho, é muito difícil. Por isso que é bom a gente saber filtrar quem são nossas amizades. Pastor Toninho, o senhor falou agora sobre amizades de criança, que o pai é o filtro de dizer, olha, essa amizade não convém e tudo mais. Mas quando é adulto, hein? Porque quando é adulto, geralmente não escuta muito pai e mãe, não. Deveria, mas não escuta. E aí? Porque o jovem, o adolescente, ou já o jovem, ele desenvolve uma certa liberdade, não é? Então ele escolhe os seus próprios amigos e ele rompe um pouco com a estrutura familiar. O pai continua sendo amigo, normalmente, mas o filho já não é tão amigo mais do pai, ele precisa de novos amigos. Agora, caso essa pessoa tenha uma certa deficiência emocional, uma autoimagem fraca, uma autoimagem negativa, né, a tendência é ele arrumar um amigo que suga ele, porque ele precisa de aprovação. E aquele amigo é o sanguessuga, né? Atrai ele para acabar de sugá-lo completamente. Então ele vai atrás de uma busca, de uma aceitação, e ele vai acabar sendo exaurido pelo outro, também por uma necessidade emocional. Se eu pudesse fazer uma lista de praticidades, coisas práticas, né? Do que seria, por exemplo, do que São Paulo apóstolo define em 1 Coríntios, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. O que seria essa má companhia e qual o bom costume que ela pode corromper? Porque, vamos ser bem práticos, assim. O que eu posso identificar? Uma pessoa que quer me levar... eu sou um homem casado, quer me levar para farra toda noite. Isso aí é uma amizade que, poxa vida, está na hora de eu dizer não para ela, não basta para ela. O que mais que eu posso identificar? As más companhias corrompem os bons costumes. Na verdade, nós temos objetivos, temos princípios. Os nossos amigos precisavam comungar dos mesmos princípios. Então, primeiro, nós precisamos ver se eles comungam da mesma fé que a nossa. Então, esse é o objetivo, esse é o ponto principal. O meu amigo íntimo tem que comungar da mesma fé que eu, tem que ter o mesmo objetivo espiritual que eu. Caso contrário, a carne é inimiga do espírito. Um faz guerra contra o outro. E a nossa alma, infelizmente, Maria vai com as outras, né?
Quando a minha carne está mais forte, a minha alma pende para a carne e vai auxiliar a carne e ter prazer nas coisas da carne. Quando o meu espírito é fortalecido, e no caso, quando eu tenho uma amizade boa, ele fortalece o meu espírito. Aí são os valores da família, são os valores do casamento, são os valores, princípios espirituais. Então, por isso, normalmente, o crente tem amizade entre os crentes. Caso contrário, ele ficaria corrompido por causa da nossa alma. A nossa alma vai aprovar aquilo que é mais forte. E a minha amizade potencializa. Então, se as minhas amizades gostam mais dos valores da carne, eu acabo enfraquecendo espiritualmente, potencializando a força da carne e a minha alma começa a gostar dessas coisas. Então, cedo ou tarde eu vou ser influenciado. Não é isso? Eu posso falar isso. Cedo ou tarde eu vou ser influenciado. Posso ser o cara mais santo do mundo, pastorzão daquele revolucionário. Se eu tenho amizade com essa turma, eu vou ser influenciado. Não tenha dúvida. Ok, então, pastor Samuel, eu faço essa pergunta. Por que tem tanto cristão, mesmo sabendo disso, gosta de ir para um churrasquinho com a turma de lá, gosta de jogar uma bolinha, gosta de passear, gosta de frequentar a casa um do outro, de ter relacionamento profissional, por exemplo? Olha, eu creio que muitos ainda não conheceram a realidade do Evangelho em si. Não tiveram a revelação. Ainda não tiveram a revelação do que é o Evangelho. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que ela fala de renúncia. Amigo não é só quem fala coisa boa. É quem te chama na chincha de vez em quando, te dá uma bronca. Esse é o amigo verdadeiro. Esse é o verdadeiro. E a sociedade tem por característica que o amigo é aquele que te adula, que te bajula, que puxa seu saco, que esse vai com você. Não é amigo, não. Né? E muitas vezes no meio da igreja o pessoal não quer encarar a realidade da bronca, da renúncia, e preferem ir para o meio de alguém que vai ficar adulando ele, que vai ser condizente com o erro dele. Não, mas todo mundo erra assim, todo mundo é assim. Ó, eu sou seu amigo, te entendo. Então muitas pessoas ainda não conheceram a realidade do Evangelho da salvação, o Evangelho real, que é a questão da renúncia, que luz não se mistura com trevas. Que de uma maneira ou outra, como o pastor Toninho disse, se você está misturado, uma hora ou outra vai pender para o lado de você ser influenciado para o lado do mal. Não que o mal seja mais forte, mas é porque... a minha mãe tem uma comparação que eu acho interessante. Ela geralmente ela faz isso, e pior que tem gente que não coloca isso na cabeça de jeito nenhum. Ela faz essa ilustração, ela põe uma pessoa embaixo e a outra em cima, né? E aí ela fala assim, olha, o de baixo vai puxar para baixo, o de cima vai puxar para cima, de mão dada, né? Faz força para cima e quem está embaixo faz força para baixo. Aí ela faz a pergunta, quem é que vai ter mais força? Evidentemente, quem vai ter mais força é quem está embaixo. Até porque a gravidade ajuda. Poxa. E aí ela faz essa comparação. Geralmente quem está embaixo, quem não está em cima, tem mais força para puxar, até porque a gravidade mundana é muito atrativa, querendo ou não, ela é muito atrativa, né? As facilidades mundanas são muito atrativas. E aí o cristão não cai na real e não sabe que isso pode ser prejudicial para ele, né? Verdade. As pessoas acham que o diabo vai dar coisa ruim, porque o diabo é ruim e vai dar coisa ruim. Na verdade, ele oferece coisa boa. E aí a tendência é essa. O que está embaixo vai puxando. E se a pessoa não define quem são seus amigos, nesta hora é hora de doer mesmo. Quando eu estava conversando com o pastor Toninho ali dentro, a sociedade ela te desenha de uma maneira. Se as pessoas forem andar segundo a sociedade, ninguém vive bem. Porque a sociedade é só desgraça o tempo todo, a televisão só fala de porcaria. Se você abrir o canal, você vai ver traição, vai ver questões que estão em discussão para poder defender teses que eles acham que são corretas, que vão contra a cultura familiar. E se a gente for ver, a amizade começa no seio familiar. O primeiro amigo que a gente tem é pai e mãe. E aí vem os irmãos. Então, se a gente não souber filtrar isso, a tendência é ser puxado. Eu já fui puxado. Eu fiquei um tempo fora da igreja porque inventei de ficar fazendo gracinha com quem era do mundo. Hoje eu não quero mais, porque eu sei que lá é jogo de, como se diz, troca de favores. Enquanto você pode beneficiar alguém, eles são seus amigos. A partir da hora que você muda de caráter, muda de vida e não pode mais beneficiá-los com aquilo que eles querem ouvir, acabou a amizade. E a gente sabe que a amizade verdadeira, ela mantém-se com você do jeito que você é até o final. Na verdade, melhores que amigos são pessoas aliançadas, que têm uma aliança de fidelidade com você, que têm uma aliança de ser fiel
No caso, na Bíblia, a gente tem ideia disso aí como Davi e Jonatas. Davi nem era rei, Jonatas era filho do rei, mas resolveu ser amigo, aliançado com Davi até o final. E você vai ver que ele muitas vezes foi contra o próprio pai para poder defender o amigo Davi. Então, eu creio que a amizade é por aí. E no final das contas, Davi honrou essa aliança ao cuidar dos filhos de Jonatas, que precisavam de cuidados especiais. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do pastor Toninho, pastor Antônio Ribeiro, que além de pastor da Fonte da Vida, é psicanalista. Obrigado pela participação, pastor. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a você, ouvinte. É um prazer muito grande. Eu gostaria de falar uma frase final. Nós sentimos aquilo que nós pensamos. Se o meu amigo me influencia os meus pensamentos, ele vai mudar os meus sentimentos. Isso aí é boa, hein? Tomara que você grave isso e durma com isso. Pastor Samuel Araújo, pastor da Igreja Quadrangular de Goiânia, professor universitário e meu amigo. Obrigado. Eu agradeço. Muito prazer estar com o senhor aqui. Queria deixar uma palavra para você que está aí. Escolha amigos que são cristãos. Amigos que têm o melhor amigo do mundo, que é Jesus. Esses nunca vão te decepcionar. Porque se eles forem fiéis ao melhor amigo, eles vão ser fiéis a você. É isso aí. E geralmente esses amigos vão falar a verdade. Até porque se eles não falarem a verdade, não são seus amigos. E leve em consideração, bons amigos, amigos de Jesus, porque se for amigo de Jesus, são influenciados por Jesus. Quando eles forem falar algo com você, escute, não deixe entrar por ouvido e sair pelo outro, não. Considere. Não estou falando também por ir pelo conselho deles, não. Estou falando para você elaborar sua decisão ouvindo pessoas boas. Pessoas boas sempre têm algo para contribuir com você. Tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe muito a tua semana. Lembrando que no final de semana, sábado, domingo, segunda e terça, 1, 2, 3 e 4, eu estou organizando o Apaixonados 2014, com muita gente boa, Mariana Valadão, Pregador Lu, Felipe Valadão, André e Felipe, Pedras Vivas, Ludmila Feber, Léo Fonseca e muito mais. Se você tem interesse em participar deste evento, entre em contato com esse telefone que está aqui na sua tela e você pega mais informações. 3240-4900, 3240-4900. Estou te aguardando, hein, gente? A partir de sábado agora, tá? Beijo no teu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.